Sejam bem-vindos, leitores e ouvintes da JF e do Jornal de Famalicão. Estamos hoje com um novo suplemento. Um suplemento de redescoberta das nossas freguesias, nomeadamente do seu património. Um suplemento intitulado Segredos e Pormenores das nossas freguesias. E, curiosamente, começamos por uma freguesia bem perto da nossa sede de concelho, Bruf, connosco para também tentar nos ajudar a perceber como é que todos estes segredos, pormenores, estas minudências, um pouquinho de história, um pouquinho daquilo que faz e caracterizam as nossas aldeias, para nos falar sobre tudo isso. Temos o Sr. Presidente da Junta de Bruf, o Sr. Carlos Gomes, muito obrigado por estar aqui connosco, por nos ajudar a descobrir esta freguesia, que lá está, este desafio não é apenas para aqueles que não conhecem Bruf, mas também aqueles que aqui habitam e que podem redescobrir, através desta nossa entrevista, um pouquinho desta freguesia. Sr. Presidente, eu faço logo uma pergunta que apela um bocadinho à história de cada brufense e também à sua história, que muitas vezes que segredos acha que ainda falta descobrir e fazer conhecer à população segredos desta freguesia, segredos de encantar. Bom, esta freguesia tem uma particularidade, é rural e tem aqui alguns pontos da freguesia que têm algumas histórias. E eu recordo-me, por exemplo, que para vir à catequese, eu venho do outro lado da freguesia, eu chegava aqui junto da memória, um pelourinho que ali temos, e que atravessava pelos campos e tinha um canal, que é o Ribeiro Cerito, que passa junto ao Vinhal, que atravessa a cidade, e nós, em vez de irmos à catequese, ficávamos ali na brincadeira com os charcos de água. Portanto, isso é uma das histórias. Outra seria aqui junto aos tanques, onde está implantado o edifício da Junta de Freguesia JI, em que tinham os tanques e nós, em pleno verão, vinhamos para ali dar uns mergulhos. Portanto, eram umas coisinhas que nós fazíamos assim, fugíamos um bocadinho ao controle dos pais e vinhamos para ali fazer as nossas peripécias. Portanto, estes são dois pontos que eu me recordo com alguma saudade, porque pronto, o edifício da Junta e o JI foram construídos onde estavam os respectivos tanques. Hoje talvez não fosse dessa forma, teríamos preservado esse marco da freguesia, mas pronto, são situações e histórias que nós vamos tendo e vamos recordando aqui ao longo dos tempos e com alguma saudade. Obviamente. Sr. Presidente, mas também nós, quando andamos por esta freguesia, é característico que existem certos marcos patrimoniais que nós encontramos e reencontramos muitas vezes, mesmo aqueles que são aqui da freguesia, e que eu gostava de lhe pedir essa sua ajuda. Que pontos que considera ao nível patrimonial que merecem a nossa visita e mesmo a redescoberta de muitos daqueles que aqui vivem? Podemos ter aqui dois pontos até estratégicos. Nós temos aqui alguns pelourinhos que muita da juventude passa por eles e nem sequer se dão ao trabalho de ver o que é que lá está representado. Temos também algumas casas aqui de agricultores, de certa forma, com um certo peso na freguesia e que também já têm aqui uma história muito longa e que nunca ninguém se verificou chegar lá e perguntar como é que aquilo apareceu, qual é a história daquela casa. Portanto, nós temos aqui alguns marcos muito fortes. Temos duas alminhas aí que estão em dois pontos distintos da freguesia e que toda a gente passa por elas, mas não há ninguém que diga o porquê de estar aqui estas alminhas, em que data é que foram construídas. Portanto, nós estamos a fazer aqui um levantamento deste património, porque nos faz também aqui criar um bocadinho a espécie de saber como é que a freguesia de Bruf aparece, como é que ela cresce. Nós estamos neste momento a fazer um levantamento para saber dados objetivos e concretos de como é que a freguesia aparece, quem é que administrava, quem é que tutelava este espaço. E, portanto, talvez daqui a algum tempo nós tenhamos aqui uma história da freguesia muito mais completa, muito mais exaustiva e com todos os pontos, porque às tantas já passaram alguns pontos despercebidos e eu nem sequer dei por ela. Portanto, eu frequentava a freguesia, mas sabia que existia ali o pelourinho da memória, as alminhas de Silvaz, as alminhas do Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, a nossa Torre Cineira. Portanto, haviam alguns pontos estratégicos
mas de certeza que haviam outros e que nos passavam completamente ao lado e que agora vamos tentando redescobrir, saber o que se passava e o que é que tínhamos cá na freguesia, para que possamos trazer isso à memória das pessoas. Muito bem, Sr. Presidente. Efetivamente, aqui se nota como estamos perante alguém, e neste caso um executivo, que tem esse cuidado com a salvaguarda não apenas do património, mas também da memória e bem age por isso enquanto famalicense. Sr. Presidente, mas também gostava de lhe fazer esta pergunta. Nós muitas vezes, quando encontramos uma freguesia, existem datas que são muito identitárias para aquela freguesia. E é nesse sentido que eu também gostava de conhecer um pouquinho mais, se recorda e nos pode ajudar, daquilo que podem ser datas ou uma data que considera bastante significativa para todos os brufenses e para a própria freguesia. Bom, a data mais marcante aqui para a população de Bruf é a festa do Santíssimo Sacramento, que ocorre sempre no primeiro fim de semana de julho. Portanto, é a festa que nos marca, que nos traz aqui alguns forasteiros. É uma festa de cariz religioso, portanto não temos nada de grandes noitadas, nem profano, nem nada, mas é um marco na nossa freguesia, porque acontecem aqui algumas cerimónias. O Santíssimo é exposto, o Santíssimo sai para a rua em procissão, temos a primeira comunhão, portanto há aqui alguns pontos, mas todos eles dentro da nossa comunidade, dentro da Igreja Católica, da região católica. Portanto, este é o marco que nós temos de mais identitário aqui da freguesia. Poderíamos aqui elencar outros, poderia ser a festa de São Martinho, portanto o Magusto, isso, mas especificamente estamos em pleno verão, festas e romarias, e temos a nossa, não é uma romaria, mas pronto, é aquilo que nós temos e que nos marca bastante. Muito bem. Sr. Presidente, nós também, e temos constatado isso, muitas vezes quando olhamos para uma freguesia, há sempre símbolos que associamos a esta freguesia, ou seja, há certas imagens, há certos símbolos que ajudam-nos também a sentir aquela freguesia e a saber que aquela é uma imagem que se associa imediatamente àquele local. A pergunta que eu lhe gostava de fazer é essa: se eu falo em Bruf, que imagem poderia eu associar a Bruf? Ora bem, aquilo que nos vem logo à memória é a Terra das Feiras. Não é por acaso que nós, em tempos passados, diziam que Bruf era a terra das cerejas. Eu tentei me informar o porquê, porque não havia assim tanta cerejeira. Eles diziam que as moças da freguesia eram tão bonitas que pareciam cerejas. Portanto, isto é a história que nos conta. O que é certo é que nós levamos isto para a frente e começamos a plantar cerejeiras aí na freguesia e, portanto, eu julgo que cada habitante de Bruf tem uma cerejeira por perto ou mesmo no próprio terreno. E, portanto, é o marco que nós temos que nos identifica a terra das cerejas. Aliás, na entrada de umas artérias da entrada da freguesia de Bruf, está lá um múltiplo com um emblema, um brasão, chamando assim, com as cerejas lá em destaque. Portanto, basicamente será isso. Depois temos aqui alguns pontos que nos identificam, como a Torre Cineira, que quem olhar para a torre vê logo que identifica que é Bruf. A Junta de Freguesia também poderá ser aqui um dos pontos estratégicos. O Pelourinho da Memória, a Rotunda do Marco. Portanto, temos aqui alguns marcos dispersos, mas que nos identificam como a nossa freguesia, aqui bem pertinho da cidade, da zona urbana. E, portanto, será desta forma que as pessoas identificam um bocadinho esta zona. E é engraçado, Sr. Presidente, que nós estamos a falar de história, mas também estamos a falar do mundo contemporâneo, daquilo que é a ligação entre o ontem e o hoje. E é engraçado, Sr. Presidente, e peço que nos ajude também a compreender um pouquinho mais sobre isso, se nós tivéssemos a capacidade de ir buscar alguém da nossa história, de há 10, 20, 30, 40, 50 anos e por aí fora, eu acredito que teria alguma dificuldade, às vezes até, em reconhecer a sua freguesia. Também tem sido a revolução, a modernidade e o progresso que tem acontecido. Essa é a pergunta que eu lhe gostava de fazer, que era, Sr. Presidente, que imagens e que pontos que considera que foram, de certa forma, mais alterados, no sentido positivo, para bem daquilo que é não apenas a freguesia, mas da sua população? Bom, nós podemos ir basicamente há 20 anos atrás. Não é preciso ir muito longe. Portanto, esta freguesia não estava munida de saneamento a 100%, a água canalizada, a rede viária era muito deficitária, deixava muito a desejar, portanto, ruas estreitas. Hoje não, hoje temos
uma freguesia muito mais dinâmica, muito mais aberta, com todas as infraestruturas que nos deram para que possamos também ter uma vida o mais aprazível possível. E, portanto, o Brufo mudou um bocadinho o seu paradigma. E não é por acaso que, se hoje perguntarem, a Junta de Freguesia faz. A Junta de Freguesia está aberta para tudo e qualquer coisa. Portanto, nós temos um serviço de atendimento desde a loja, o espaço cidadão, desde o cuidar maior, desde o centro qualifica, desde uma unidade do centro de saúde, que é o pré-natal e a massagem de bebê, temos a academia sénior, portanto temos uma série de valências que estão aqui na Junta de Freguesia. E, portanto, a Junta de Freguesia não tem que não ser um edifício fechado entre quatro paredes só para atender a parte de secretaria. Não, o edifício está aberto para tudo e todos que queiram cá vir e fazer alguma coisa para o bem da freguesia. Portanto, nós não fechamos as portas, pelo contrário, estamos sempre abertos a todas as sugestões. Ainda no sábado passado apresentamos a manta dos afetos, portanto, uma manta com 70 metros, nós aquilo que pedíamos era uma manta com 5, 6 metros por 2 e ela tem 70 metros. Portanto, a comunidade uniu-se. A comunidade uniu-se, portanto lançamos o desafio e foi muito bom ver os resultados. Tivemos a arte de Natal que foi feita em rosetas de crochê. Pensávamos uma altura de árvore e chegámos ao fim que tínhamos 6 metros e meio. Portanto, as coisas aparecem. O que precisamos é de estar junto da população, dar-lhes as ferramentas para trabalhar, mas estarmos ao lado deles. Não é atirar-lhes o material e agora vocês façam. Não, nós estamos sempre do lado deles, ajudamos naquilo que é preciso, estamos sempre na linha da frente. A freguesia está muito diferente. Não tem nada a ver com o que temos esta parte. Portanto, uma freguesia limpa, verde, dinâmica, tantos adjetivos que podíamos apresentar aqui à freguesia, mas pronto. Incrível. Sr. Presidente, mas curiosamente também, e ainda bem que estamos a tocar nesse ponto da modernidade, eu gostava de lhe fazer esta pergunta, porque sei que atualmente o Brufo continua com esse bulício que tanto a caracteriza, rumo ao progresso, rumo ao futuro, e eu gostava de lhe fazer essa pergunta. Também estamos mais ou menos a meio deste mandato, e sei que mais do que muitas das obras que têm vindo a ser concretizadas nos últimos tempos, há projetos que espera dentro em breve avançar para o terreno e que prometem revolucionar ainda mais. Revolucionar ainda mais a freguesia. A rede viária é uma delas, portanto temos aí mais 2 artérias para rasgar e que vai dar uma dinâmica diferente à freguesia. Neste momento estamos em construção com o multibanco. Hoje em dia podemos dizer, nós hoje fazemos tudo através da internet, mas temos que ver aqui uma situação. Nós temos aí uma população muito envelhecida. As novas tecnologias ainda não estão muito vocacionadas para essas pessoas, portanto não há aqui uma forma de terem proveito dessa parte. Então o multibanco está em construção. Onde estamos a pisar neste momento será o novo centro escolar. Portanto, estamos a 2 passos da junta, da igreja, portanto será o centro escolar, que vai ser apresentado publicamente no dia 16 deste mês ao projeto, com o parque de lazer, a casa mortuária, portanto toda esta envolvência de 22 mil metros quadrados será uma nova roupagem para a centralidade aqui na freguesia. E portanto, isto daqui a 2 ou 3 anos, chamamos assim, Brufo já não é a mesma coisa. Incrível. Sr. Presidente, é engraçado que isso é algo que se sente nesta população, uma população sempre insatisfeita e ainda bem que sempre a quererem mais. Portanto, quererem mais. Depois temos aqui uma forte adesão da população que vem nos trazendo contributos. Precisamente. Portanto, nós temos as nossas ideias, mas nós aproveitamos tudo que nos trazem. E, portanto, se não for lapidado da esquerda, será lapidado da direita ou do central, e, portanto, fazemos aqui um mix, chamemos-lhe assim, de ideias e concretizamos aquilo que as pessoas mais anseiam para a freguesia. Muito bem. Sr. Presidente, e é nesse sentido que, agora que nos aproximamos do fim desta entrevista, eu gostava-lhe de fazer uma pergunta que tem a ver precisamente com isso, que é, que mensagem gostaria de nos deixar? Não apenas aqueles que querem aqui visitar e conhecer e saber um pouco mais de Brufo, mas também aqueles que aqui vivem e podem reencontrar através do nosso suplemento muitos destes pequeninos, destas minudências e destas coisas tão bonitas que existem nesta freguesia. Bom, em primeiro lugar,
temos aí as festas do Santíssimo Sacramento, já no dia 7 de julho, e será um cartão Um bom de visita, motivo, um bom motivo para que as pessoas saiam de casa e venham até Bruf, mesmo os próprios moradores, porque nós hoje sentimos que as pessoas estão um bocadinho fechadas. Acho que esta fase da pandemia obrigou a que as pessoas se resguardassem e, portanto, acabaram por criar novos métodos de se expor. E, portanto, nós pedimos a que elas saiam de casa, que venham novamente, que se mostrem na freguesia. E, portanto, esse será um dos pontos fortes, é a festa do Santíssimo Sacramento. Depois, toda a informação, aquilo que a Junta vai fazendo e que vai dinamizando aqui na freguesia, está sempre ou colocado em lugar de estilo, ou nas redes sociais, ou então no próprio boletim paroquial. Portanto, isto anda de boca em boca e toda a gente fica a saber o que é que se está a passar. E, portanto, aquilo que eu digo é que as pessoas não devem ficar em casa. Devem procurar saber o que é que se passa, virem à junta, algum elemento executivo ou da Assembleia, ou alguém que esteja ligado aqui a estas atividades e perguntar o que é que há de novo. Nós estamos cá para mostrar e fazer com que as pessoas venham, se associem e trabalhem connosco. Portanto, não queremos ninguém em casa. Muito bem, Sr. Presidente, foi uma ótima forma de terminar. Agradeço-lhe imenso. Espero que desse lado também se tenham sentido o bichinho para conhecer e reencontrar muitos de vós esta freguesia de Bruf. Espero continuar a acompanhar-vos desse lado e até uma próxima oportunidade, Sr. Presidente. Obrigado.